Beleza? Bom dia. Bom dia aos milhões de seguidores. Que eu, com muito esforço, muita preparação, consegui angariar aqui nesse canal. Saibam que vocês são muito mais importantes do que milhões de seguidores. Vocês 4, 5, 7, 9. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde, tá? Pitoquinho devidamente entregue na escolinha. Pela segunda vez chegou de bom humor. De boa. Chegou brincando, pulando. Bom dia, pessoal. Tal. E agitando como ele adora fazer. Ele ama ser o centro das atenções. Ele se esforça bastante para isso. E não precisa muito, fofinho do jeito que é. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 7 de novembro de 2017. Bom dia. Hoje começamos com um tempo menos desagradável do que ontem. Não tem nada de desagradável, só tá um pouquinho geladinho. Eu realmente não achei que a gente teria mais nesse ano máxima de 17, 18 graus, que isso é máxima de inverno, né? Uma frente fria mais pesadinha passou aí. Ontem foi, vocês viram nos vídeos, né? Como o clima estava bem chatinho. Mas enfim, cá estamos, a caminho do trabalho, a caminho da produtividade, a caminho da resolução de problemas aos quais eu sou pago para resolver. Com toda a liberdade, toda a confiança que eu poderia ter. O Zé Pastel. Esse pessoal tem... Cara, eu não vou conseguir entender um cara que põe a cadeirinha do filho atrás do motorista. Sempre que ele for tirar a criança do carro, ele estará no lado da via e não no lado da calçada. Pô, cara, desculpa. É óbvio o que você tem que fazer. Não tem justificativa. Ah, não, eu tô protegendo. Não, não tá, cara, não tá. O banco é que tá protegendo. A cadeirinha bem colocada e o banco, é só isso. Você não faz a menor diferença se acontecer um acidente e a criança estiver atrás de você ou atrás do outro banco. Do banco do passageiro. Além do mais, você consegue enxergar seu filho. Consegue enxergar a criança dirigindo. Enfim, eu me irrito com burrice. Me irrito. Completamente. A cadeirinha, o lugar onde a criança fica, tem que ser do lado oposto. Tem que ser atrás do banco do passageiro. É simples assim, não tem nenhuma regra. A não ser bom senso. A não ser um pouco menos de burrice. De resto, não tem nenhuma regra. Tá? Tem um assunto que deu uma pipocada nos últimos dias, passou aí pelo fim de semana prolongado. Algumas vezes eu ouvi, algumas vezes eu li, algumas vezes eu vi uma outra manifestação. E aí eu só hoje com o Kennedy Alencar, obrigado Kennedy, voltou de férias, né? Só hoje com o Kennedy Alencar eu consegui me situar melhor. Quarta-feira da semana passada, entrou uma ação,
um pedido de vistas, uma autorização, enfim, no Supremo. E foi direto para Carmen Lúcia, não foi o julgamento do plenário do Supremo. Foi uma avaliação direta, assim, é por sorteio, né? E aí, ô azar cair na Carmen Lúcia, né, mano? Mais uma dessa idiota que ocupa o terceiro mais importante cargo do país. E aí, mais uma vez, ela cagou, só para variar um pouquinho, com os valores imbecis que ela adquiriu na vida. Porque agora nós temos um STJ e um plenário, um congresso, enfim, que agem por valores morais pessoais. No sentido de ignorar questões de valor pessoalizadas. Não tem mais, ninguém mais tem feito isso. E acabou. Explico, tô aqui enrolando demais. Uma tal associação entrou, pelo que eu entendi, vamos ver se eu consigo explicar isso legal. Entrou com um pedido de vistas numa questão que não concordava nas avaliações do Enem. Existe uma regra básica que não é uma regra brasileira, mas sim não é uma regra, é uma determinação mundial, da qual o Brasil também é signatário, da questão de cercear, de controlar o fator do direito de expressão. Vamos explicar melhor ainda. Depois da catastrófica, da lamentável, não tem palavras para se julgar o conceito do que o nazismo, do que o separatismo, a política de separatismo foi capaz de prejudicar a humanidade. Depois do reconhecimento mundial dessa catástrofe, muito mais ideológica do que física, né? Que foi o nazismo, todos os países, a enorme maioria dos países, elaborou regras internacionais em relação a essa questão da liberdade de expressão terminar num momento onde ela possa prejudicar, influenciar no tratamento humano, proliferando preconceito, separatismo, divisões e mais algumas coisas. Portanto, é assim, a liberdade de expressão pratique-se sem dó, sem dó. Mas não se esqueça que, se você estiver ferindo um princípio básico universal, mundial, de não proliferar o separatismo, regras básicas, não incitar a violência, tortura, execução, tratamento diferenciado e discriminatório a uma camada específica humana, você pode sofrer consequências. E isso, cara, isso vem da década de 50, cara. Isso vem da década de 50, com o final da Segunda Guerra Mundial. Foi um meia-culpa que o planeta inteiro, praticamente, resolveu falar, ok, tá certo, foi passado dos limites. E foi uma meia-culpa porque todo mundo sabe que várias partes do mundo ocidental apoiou as ideias de Hitler. Não é seu Getúlio Vargas, como é que se diz?
o pai do povo, populista sem vergonha, é isso que ele era. Mas enfim, houve colaboração ao nazismo do mundo inteiro, né, Igreja Católica? Não é a Igreja Luterana. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque desde 2003, estamos falando de 14 anos atrás, estamos falando de período até que... já era o Lula, mas essa determinação vem de antes dele. Aí, não olha para o retrovisor, não sai e está tudo bem. Agora ele saiu. Enfim, existe uma regra que na verdade ela é só o carimbo, é só o ajuste de um conceito que já é legal, que já é mundial, que já é básico, de um país signatário da Declaração dos Direitos Humanos, da ONU, que aplicou ao Enem uma regra básica. Na redação, o aluno que expressar qualquer conteúdo que vá contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, isso tudo que eu falei, incitar o separatismo, o preconceito, a diminuição das pessoas, a execução, a dizimação, a tortura, enfim. Proliferar a discriminação por qualquer motivo étnico, religioso, cultural, ele terá a prova zerada. Para isso, existem regras específicas tanto para o redator, para quem está redigindo, para o aluno, quanto para o avaliador. Tanto que, ao se sentir prejudicado, um aluno pode entrar com recurso e pode ter a reversão do seu caso específico. A questão não tem muito o que se ficar explicando esse conceito. É simples. Acontece que esse grupo, esse grupelho, que eu estou esquecendo o nome, ele resolveu entrar com uma ação anulando isso, não concordando com essa questão de que a prova seja zerada. Porque é muito... Eu não vou ficar aqui explicando os motivos deles. Só vou falar um pouquinho porque eu preciso contestar. Porque fere a liberdade de expressão. Como eu já falei, a liberdade de expressão permite que você se expresse. A consequência, o que você está atacando, te coloca numa regra específica. E pronto. Lembra que eu falei ontem sobre o jogador de futebol que comemora de um jeito que é proibido, é punido por isso e depois sai falando assim: poxa vida, eu não concordo com esse tipo de punição. Ele sabia que era assim. Ele sabia. Mas ele fez. Que depois ele recorra, peça vistas e tudo mais, faça isso, não tem problema nenhum. O dispêndio do recurso é dele, ou do clube que achar necessário isso. Isso é problema dele. A questão maior, o fato em si, é que é uma regra justa e razoável. E razoável, bem razoável. Bem razoável. Uma pena precisarmos oficialmente inibir isso. Uma pena isso não ser uma coisa natural das pessoas. Uma pena precisar ser falado, esse tipo de coisa. Mas precisa. Uma pena precisar ser punido, mas precisa. Esse tipo de ação faz com que se delimite que o seu direito termina quando começa o do outro.
Pois a ministra não avaliou e deu razão para os caras. Ela classificou como mordaça essa regra, que não permite as pessoas se expressarem como queiram. Ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é o terceiro cargo mais importante, mais influente, mais decisivo do Brasil. Ela tem tantos privilégios, conquistados, ok, não ok, enfim, que a gente chega até a repensar se é apenas mérito ou se é corporativismo. Mas quem sou eu para colocar lenha nesse fogo, né? Imagina só. É claro que ela merece 2 meses de férias por ano. É claro que ela merece auxílio moradia, auxílio toga, auxílio plano vitalício Master Super Advanced Internacional de Saúde. É evidente. Eu não vou ficar contestando isso. Eu queria que o povo inteiro merecesse isso. Mas não é assim que funciona. Mas, dona Carmen Lúcia, com tudo o que você conquistou e a sua categoria conquistou, eu só posso dizer uma coisa: você anda fazendo merda. Você anda fazendo bastante merda. Suas decisões estão sendo uma bosta atrás da outra. É assim, o ensino religioso confessional nas escolas públicas é assim, é um marco de celebração da estupidez humana no alto nível hierárquico brasileiro. Aonde a gente chegou ao colocar esse tipo de valor acima da Constituição? Da Constituição. E você conseguiu isso. E agora você considera mordaça, você considera incorreto a punição de um jovem, ou de uma pessoa, não importa, que se expressa com ideias destrutivas à humanidade. Que pena. É claro que todo mundo já sabia, quem me conhece sabia em que lado eu estaria numa questão desse tipo, num conceito dessa natureza. Eu tinha certeza que você ia querer sair para a direita, mas você só não saiu porque não tinha ninguém na frente aqui. Olha lá, ele não virou à esquerda. Vocês viram uma discussão forte esses dias comigo. E é mais um ponto para a gente lamentar o atual estado intelectual, o atual momento da mentalidade do brasileiro como um todo. Eu estava sábado em meio a pessoas que eu amo e que me amam. Amigos queridíssimos, carinhosos, fiéis. E que consideram que a opção do momento é Jair Bolsonaro. E eu tenho que respeitá-los. Eles consideram que não há nenhuma outra alternativa. E eu realmente temo enormemente a capacidade desse cara. Mas ainda falta um pouquinho, vamos aguardar. E aí, nos conversando, pô, a gente precisa se ver mais, não sei o quê.
Pô, vou te pôr no grupo aqui e tal. E aí, lá também tem, aí tem mais 3 ou 4 amigos que eu não vejo faz tempo, que moraram lá no condomínio comigo. Moravam no condomínio lá quando eu morava lá. Que foi uma época deliciosa, foram 3 anos deliciosos. Os 3 primeiros anos do meu casamento. Eu sou feliz, tá tudo bem. Mas era muito bom morar lá no condomínio. Incomparável com o que eu tenho hoje, porque eu já tenho meu filho, tenho minha casa própria. Enfim. E me colocaram no grupo rapidinho, tá, beleza. Eu até comentei com a patroa, ó, legal conviver com eles, tomara que seja um grupo calmo e tal, mas só espero que não fique vindo coisas nesse sentido eleitoreiro. Batata. Meia hora depois que eu falei com ela, eu estava em casa e recebo um vídeo no grupo do Jair Bolsonaro, falando da Veja, falando de não sei o que. Eu nem começo a ver. Eu preciso adquirir paciência para ver, para entender. Mas eu não quero. Não adianta, cara, você me falar que não tem opção e ao argumento que a gente coloca de que eu não vejo em Bolsonaro capacidade técnica, intelectual, executiva para nada. Eu não vejo. Eu vejo um falastrão, eu vejo um oportunista falastrão. E eu respeito as opiniões que ele tem. E só a quem eu coloco que ele não tem capacidade, aí vai me perguntar, mas e o Lula tinha? Então, é exatamente por isso que eu também não voto no Lula. É exatamente por isso que você falou que não vota no Lula. Então por que você usa 2 pesos e 2 medidas? Por que você usa um argumento para um que não pode servir para o outro? O argumento é um. Aplique-o aonde se encaixar. Não na sua opinião, mas aonde se encaixar na lógica. Mas deixa, não vou ficar falando disso agora não. Seguindo um pouco essa linha, dessa questão de que, como a ideia é voltar atrás, como o ciclo é do conservadorismo, como o ciclo é das ideias baixas de que precisamos ter arma, precisamos combater a violência com violência, precisamos dizimar os nossos inimigos, esse tipo de coisa. Como o ciclo é esse, eu tenho que tocar no assunto do imbecil de novo do Texas, aquele Zé Ruela, aquele idiota, aquele trouxa, aquele assassino doente mental, que matou 26 pessoas e depois se matou. Eu tenho que voltar no assunto para perguntar aos lobistas do armamento, aos lobistas da arma, aqueles que acham, não, todos devem ter direito irrestrito ao porte de armas. Eu quero perguntar a eles como é que funciona isso. Já que vocês gostam muito de se basear nas regras dos Estados Unidos. E estamos falando do Texas, né, cara? Então, Texas é a cara de vocês. Só não se esqueçam, eu costumo repetir isso algumas vezes, para que se fixe. Só não se esqueça que se você aí, elitista que estivesse no Texas, você ia ser chamado de latino. Você ia ser chamado de pele diferente. Você ia ser discriminado. Mas deixa pra lá. Você se considera primeiro mundo, então tá tudo bem. O mano, o retardado, o bosta, ele tinha restrições ao uso de armas. Ele precisava ter. Ele foi desonrado da aeronáutica, das Forças Armadas, justamente por desequilíbrio. E um cara desequilibrado não pode simplesmente sair, entrar numa loja e falar, me dá aquela e aquela. Não pode. Você quer ser a favor? Eu acho até que eu também sou. Eu acho até que eu realmente não tenho condições de tirar o direito à sua ideia de defesa. Só que eu tenho que exigir que isso seja muito bem controlado. É minha obrigação exigir que não qualquer pangaré idiota
que gosta de tomar pinga no fim de semana, possa andar com uma arma na cintura. Eu tenho o direito disso. Eu tenho o direito a que nenhum desequilibrado, por exemplo, um ex-militar que teve problemas psicológicos graves e foi expulso, foi afastado, ele não pode ter direito à arma. Ele não pode. Ou uma pessoa qualquer, não importa. Que testes específicos possam detectar um perigo, um desequilíbrio. Eu não posso. Gente, que possa se andar armado pelo critério menos perigoso possível de avaliação às pessoas que tenham o direito a usar a arma. Pronto. É isso que vocês querem? É um imbecil entrando em qualquer lugar de vez em quando e tacando, metendo bala em quem ele entenda? Fora as chacinas praticadas, tanto pelo crime organizado quanto pela polícia organizada? A gente ainda vai ter que se preocupar com o mentecapto, que vai ter facilidade ao acesso às armas? Não, cara. Cria a contrapartida primeiro, para depois formalizar a partida. Você precisa delimitar muito bem as regras e depois você fala, pronto, quem se encaixar aqui terá o direito. Eu não tenho problemas em aceitar isso. Só que, de quem chega e fala que a polícia terá carta branca para matar, eu não preciso explicar o que eu penso sobre isso. Não há necessidade de eu explicar nada sobre isso. Sobre o que uma pessoa que pensa assim é capaz de fazer com um armamento para a população. Eu também não posso imaginar o lobby que ele possa ter, o apoio de empresas de arma, de uma Taurus ou de todas as suas concorrentes. Entendeu? Dá para entender isso? Dá para entender que o que eu quero é juízo na cabeça das pessoas e não simplesmente um foda-se de um aventureiro mentecapto. Porque esse tipo de falácia que ele usa além de tudo, mau caratismo, irresponsabilidade social. E como ele tem aderência com as pessoas, mano. Principalmente a linha jovem. Principalmente a linha dos garotos, até informados, até estudados, ou com um mínimo de instrução. Mínimo não, mais do que o mínimo. O mínimo talvez seja a linha Lula. E os pseudo-intelectuais, que eu ontem tive que aguentar ainda um Zé Pastel querendo defender Lulinha pra mim. Um cara inteligente, um cara estudado. Não me venha defender Lulinha, porque eu coloquei um texto onde eu estou fazendo a mesma comparação sobre a mentalidade da população brasileira ao colocar Lula e Bolsonaro como as opções mais viáveis para a nossa presidência. Um texto muito bom, onde explica muito bem, sobre esse ópio, sobre essa preguiça intelectual da população.
Ainda entra no meu comentário para me colocar. Eu te respeito. Cara, não me respeite, me tire da sua amizade. Aliás, é o que eu devo fazer logo logo. Não me venha com ideinha de que Lula é salvação, de que Lula é um. Desculpa, cara, desculpa. Você é inteligente. Pra você que eu tô falando, Paulo, você é inteligente. Você não é um iludido, você não é você simplesmente não está querendo ver. Eu explico para você muito claramente o que eu costumo explicar aqui nos meus vídeos. Você pode dizer, condenar a Dilma, e isso não elimina a situação de que foi um golpe constitucional que ela sofreu, um golpe ético, aliás, um golpe antiético o que ela sofreu, e eu concordo plenamente com tudo isso. Agora, ela foi conivente com a corrupção. Era o Congresso que deram para ela, para apoiá-la. Mas ela foi extremamente conivente. Ela nunca se manifestou em relação a isso. Agora, Lula não só foi conivente com a corrupção. Lula foi usuário da corrupção. Não me venha com essa brincadeira. Essa brincadeira. Ele aceitou um sítio, ele aceitou um apartamento como agrados. Tá? Isso é ser corrupto. Tá? Eu não vou nem ficar julgando as associações políticas dele. Não tem necessidade de eu ficar explicando isso. Não tem. Agora, ele foi, e isso é provado. Fale que é perseguição, chore, brigue, berre. O problema é teu. O problema é teu. Defender vagabundo. Não se trata nem de defender vagabundo. Se trata de querer se cegar em relação a vagabundo. Pessoas inteligentes. Robert, bom dia. E pessoas inteligentes. Eu fico mais puto ainda que são pessoas estudadas. Que ficam se agarrando a essa bandeirinha idiota. Essa bandeirinha saudosista. De precisar de um Che Guevara, precisar de um Fidel Castro, precisar de um guerrilheiro. E colocar o Lula nesse patamar de guerrilheiro. Lula traiu você, rapaz. Preste atenção nisso. Um abraço, tchau.